E o nosso podcast Lasquinê está no ar para o nosso 15º episódio já. Debutamos, meu bebê. Debutamos, minha coisa São linda. 15 episódios discutindo o bom e o mal. Existe o bom e o mal? Rapaz, eu acho que não. No mundo da internet existe muito. Existe o Maniqueísmo. divino e o profano? Não, o pessoal é muito maniqueísta. Todos os lados daquilo que a gente entende por importante. E no programa de hoje, um programa especial, o 15º, trouxemos uma figura especial, nosso amigo, meu amigo de muito tempo, Walter Barreto, que doravante será chamado de Valtinho. Meu amigo futuro também, vai ser meu amigo também. Já somos. Vou brevemente falar do currículo de Valtinho, que é arquiteto, empresário, extremamente bem-sucedido, vários empreendimentos aqui na cidade de Salvador, incluindo o Shopping Paralela, vieram da lavra da W. Barreto. E Valtinho, além de ser um empresário bem-sucedido, foi presidente da ADEME, inclusive, no biênio 2008-2010. Ele voltou-se agora, depois dos 50 anos, para a academia e fez um doutorado fenomenal na quarta mais antiga faculdade do mundo, Universidade do Mundo, Universidade de Salamanca, né? Na verdade, fez aqui na Unifax com esse intercâmbio de lá, falando sobre renda básica e sobre fome no Brasil. Valtinho, primeiro eu queria lhe parabenizar do trabalho, a gente vai conversar sobre isso aqui, acho que dá até 2 programas para a gente falar sobre isso. Sim. E queria primeiro lhe dar uma boa noite, bom dia, boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amigo, sou eu quem agradeço o convite, eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, porque eu já acompanho o trabalho de vocês e queria debater nesse ambiente que vocês disponibilizam para os convidados, que é sempre muito descontraído, mas com muito conteúdo e com muita informação e com muitos dados técnicos. Então, muito obrigado pelo convite, sou eu quem agradeço a amizade. Hoje, como o tema é um tema muito importante, não que os outros não sejam, mas a fome e a renda básica é algo muito sério. A quinta série vai ficar reduzida. Não é que a gente não vai fazer quinta série, mas ela vai ficar reduzida em função dos temas que a gente tem que vencer. Mas antes da gente falar especificamente dos livros que eu vou colocar aqui, conte um pouco de sua história, Valtinho. Como você fez essa guinada do mundo empresarial, voltando para a academia, e por que essa preocupação social com o Brasil? Eu sempre gostei da academia. Me formei em arquitetura e urbanismo e nunca me afastei. Depois fiz pós-graduação e quando eu ia fazer um determinado empreendimento, eu ia para a academia pegar informações. Por exemplo, quando lancei um hotel ao lado do Shopping Guatemi, que se chamava Web Hotel, eu fui fazer uma pós-graduação em administração, em hotelaria, porque eu sempre defendo que precisa ter uma união maior entre a academia e o mundo de negócios, para os negócios darem mais lucro e darem melhor resultado e serem mais importantes para a sociedade. Na academia, a gente tem muitos dados, muitas informações e muito conteúdo para utilizar no mundo de negócios. A gente percebe que nos países desenvolvidos, essa ligação é muito grande. Os laboratórios estão estudando novos produtos, novos materiais. A construção civil usa muito da academia para desenvolver produtos novos. Aqui no Brasil, a gente não utiliza tanto. Acontece também uma questão na academia, que é a proximidade dos empresários com doações para as universidades. É muito comum esse tipo de ação. E não fazem doação de forma gratuita, fazem doação muitas vezes porque sabe que parte dos recursos que eles ganharam ao longo da carreira de empresários veio da riqueza de informações da academia. Eu acho que o Brasil precisa aproximar a academia do ambiente de negócios. Falando em Brasil, meu bebê, você trouxe aqui, passou no computador, aqui está o currículo de Valtinho, que inclusive forçou a gente a colocar em letras bem miudinhas para caber apenas 1/10 do currículo. Mas temos aí, diga aí, o Estadão, Esse é um recorte do Estadão de 1937, já antecipando um pouco da conversa da gente que a gente está tendo aqui agora. E no recorte, ele é um texto do Walter Lippmann, que é um escritor e jornalista e comentarista político americano do início do século XX,
E ele comentando já lá e trazendo esses assuntos que a gente sabe que é uma preocupação ainda mais antiga, desde a Revolução Francesa, desde antes da Revolução Francesa, ali no início dos pensamentos dos pensadores liberais. Você tem ali o Adam Smith, você tem figuras como Thomas Paine, que a gente conversou aqui, fora do quadro, diga-se de passagem. E o Lippmann traz isso daqui, mostrando como a preocupação do Lippmann nesse texto é como o Estado que era capaz de estar se preocupando investindo em guerra não era o mesmo Estado capaz de cuidar de uma renda básica ou também acabar com a fome, que é um dos temas que a gente vai bater aqui. Ou seja, é uma preocupação antiga da sociedade e que ainda parece estar mordendo nossos calcanhares. E como é que isso... E hoje cá tá você trazendo esses livros, tanto de renda básica viável e fim da fome. Os outros livros que a gente não vai tratar, não vai bater um papo aqui agora, do Economia Compartilhada, Economia e Sociedade, e o Bolsonaro e seus seguidores, e o horror em 3.560 frases. Hoje já deve estar em 4.720. Antes fossem 300 só. Mas tá aí, e eu acho que aqui é uma parte da bibliografia, tem mais, né? Tem mais, tem mais. Mas tem os mais. dois aqui que são... A gente vai falar um pouquinho, talvez, disso aqui daqui a pouco, mas eu quero focar no de cá. Os dois, da renda básica viável e o fim da fome no Brasil, que são, na verdade, duas partes da tese de doutorado de Walter, não é isso? Então, Walter, me diga aí, qual foi o propósito central e quais foram as conclusões que você chegou aí a partir de cada raciocínio desse, e por que dividir em dois? Isso. Você falou do Estadão, eu vou falar agora da Folha. Eu estava lendo um dia a Folha e eu adoro ler jornais, sou viciado em leitura de jornal. E passou lá, eles são obrigados a publicar, a JBS tinha publicado os dados contábeis, né? E eu, como eu adoro ler jornal, eu fui ver os dados principais. Quando eu vi os dados de faturamento e de lucro da JBS, e eu acho que por ser uma empresa de alimentos, né? Uma grande empresa, a maior do mundo, isso é um elogio e uma alegria para nós que somos brasileiros, né? O Brasil precisa de multinacionais para ser um país rico e próspero. E na área de alimentos, quem tinha que ter a maior empresa do mundo tinha que ser o Brasil mesmo. Quando eu vi o valor e a riqueza que a empresa gera, me veio a ideia: que percentual desse lucro seria necessário para acabar com a fome no Brasil? Na mesma hora, eu dei um Google e fui buscar os dados da ONU de quanto precisa em dólar para acabar com a fome no Brasil. Quando eu fiz a conta matemática simples, eu disse: meu Deus, bastaria uma parte do lucro, parte pequena do lucro de uma empresa brasileira para a gente eliminar a fome no Brasil. Eu tomei um susto, porque eu descobri que matematicamente era possível se resolver o problema da fome no Brasil. Se Joelis Batista quisesse, ele resolveria só. Ele resolveria. E aí, o que foi que eu fiz? Eu estava terminando o mestrado em economia, estudando economia compartilhada, Uber, Airbnb e tudo mais, e disse: quando eu terminar o mestrado, eu vou botar isso no papel. Só que eu vou discutir também direitos humanos, a importância de se eliminar a fome na questão vinculada aos direitos humanos, mas eu vou avançar fazendo conta matemática. Eu vou botar no papel essa conta. Eu vou querer saber quanto custa acabar com a fome no Brasil e aonde a gente deve buscar os recursos. Porque, é lógico, a gente sabe que não teria nenhum sentido somente uma empresa brasileira arcar com essa conta. Claro, não tem o menor sentido, até porque você compromete todo o lucro da empresa. Claro. Né? Mas eu imaginei que, se aquela informação era possível, quando eu ampliasse os dados para centenas, milhares de empresas que tem no Brasil, milhões de brasileiros que têm interesse em resolver o problema, e mais o governo federal, combater a fome exigiria um percentual e um esforço pequeno de todos nós. E aí o doutorado, eu entrei nessa questão com esse objetivo. Vai ter que ter conta. O estudo é matemático. Entra direitos humanos na conceituação. Mas a segunda etapa é fazer conta. E foi o que eu fiz.
E porque argumentar contra números é difícil, né? Exatamente. Mas Exatamente. a coisa que me parece, essa coisa da fome, do acabar com a fome, e ele tem, eu me lembro de uma frase, olha, essa daí não vai ser tão elogiosa, mas era uma frase daquele Laí Ribeiro, um dos pais da autoajuda. Ele falava o seguinte, ele dizia, olha, veja o que é andar numa corda bamba. Ele virou, é simples, mas não é fácil. Que é o mesmo princípio, eu acho que vai para essa coisa da fome, de acabar com a fome pela conta matemática. Ele fala: andar na corda bamba é colocar um pé na frente do outro, em linha reta, numa corda. Mas na hora de você tentar fazer, você vai ver que é difícil. Exatamente. Atualizando o slackline, né? O slackline é difícil pra caramba. E é nesse aspecto que eu entro com a pergunta. A gente sabe que, eu acho que o mundo inteiro, voltando àquela coisa do Lippmann, percebe que é viável. Tanto que o nome do seu livro não é nem Renda Básica Universal, é viável, Isso. para dar um caráter mais de urgência e de materializar a coisa. Mas implementar isso, por que tanto tempo a gente se bate nessa coisa, sabe, nessa questão para implementar? Porque é tão difícil, você acha? Eu acho que durante o meu período de empresário, a gente lá na ADEME, nós fizemos um projeto de responsabilidade social, teve uma adesão altíssima dos empresários para viabilizar reformas lá no, no, no Hospital de Irmã Dulce. Nós fizemos um programa grande de captação de recursos mensais das empresas. Eu percebi que muitas vezes o que falta é bom projeto. É bom projeto para a gente investir com a certeza de que os recursos vão ser direcionados para as pessoas corretas. Exemplo, eu fui lá conversar com o padre Júlio Lancelotti. É indiscutível, ele tem um grande projeto e ele tem recursos, ele consegue recursos, sempre com dificuldade, mas consegue. Eu conheço um projeto que tem aqui na Cidade Baixa, perto ali do ferryboat, que é da Igreja da Trindade, para ex-moradores de rua. É difícil conseguir recursos, é difícil, mas eles têm um projeto, o projeto funciona, tem um excelente atendimento às pessoas que precisam. Então, eu imaginei que se colocasse no papel um projeto possível de viabilizar, com as fontes de recursos bem definidas, e um grupo de pessoas que eu no fim da fome do Brasil, eu acho que tem que ser liderado por um grupo de empresários com habilidade em fazer negócio, em captar recursos, em marketing, né? Nós temos grandes empresários brasileiros que sabem que são dessa área, nós temos grandes empresários que tocam negócio que precisam captação de recursos, nós temos grandes empresários ligados à área de comunicação que pode fazer uma campanha. Eu fui também buscar exemplos fora. Na França tem um projeto de captação de combate à fome, restaurantes do coração, que viabilizado pela iniciativa privada, que quem começou o projeto foi um empresário da área de comunicação, que ele saiu se articulando com os artistas, com as pessoas da comunicação, depois entraram os empresários. 100% iniciativa privada. A gente vê que com um bom projeto e com a causa positiva, com a boa causa, se consegue viabilizar. A minha tese, o objetivo é combate à fome no Brasil. Só que eu tinha duas questões para resolver. Segundo o Betinho, e o Betinho era brilhante, ele diz o seguinte: quem tem fome tem pressa. Então, eu precisava criar um programa que fosse imediato, rápido e eliminasse a fome no Brasil. Mas não necessariamente permanente, se ele não fosse a melhor solução para ser permanente. Eu aí criei o programa Cesta Básica. E como solução definitiva para eliminar a fome no Brasil, eu criei uma política pública a ser implementada pelo Estado brasileiro, Congresso Nacional e Governo Federal, que é a renda básica viável. Então, nós temos dois projetos. O primeiro entra a sociedade civil fazendo doação de cesta básica para quem está com fome. Não é de dinheiro, não é de Não é de cesta dinheiro. básica. Porque não é de dinheiro. Isso tudo vem, como é uma tese de doutorado, tudo vem de um estudo. Tem um estudo feito muito interessante que diz o seguinte: quando uma pessoa tem necessidade, está na miséria,
passa por uma situação de miséria, o ideal é você dar parte em dinheiro e parte em alimentos. Como os brasileiros que estão em situação de pobreza já recebem o Bolsa Família em dinheiro, a nossa solução via empresário seria doar os alimentos. Aí eles ficariam recebendo do governo em dinheiro, que já recebem, e recebem uma cesta básica per capita. Esse é outro detalhe interessante. As famílias maiores vão receber um volume de alimentos maior do que as famílias menores. Claro. É claro, mas o Bolsa Família não é assim. Não tem esse corte. O Banco Mundial defende que esse é um grave erro do Bolsa Família, porque uma pessoa recebe R$ 600. Até que agora, no primeiro ano do governo Lula, ele criou algumas linhas per capita, mas não era assim. Então, há pouco tempo atrás, uma família com 4 pessoas recebia R$ 600, uma pessoa só recebia R$ 600. Aí você desequilibrava o benefício, né? Nossa cesta básica é per capita. E aí muitas pessoas vão questionar, mas vai ficar a vida toda distribuindo cesta básica? Não. É só atendendo um conceito de Betinho. Quem tem fome tem pressa. A gente estipula um período, a gente, sociedade civil, e faz uma ação forte para eliminar a fome no Brasil, distribuindo cesta básica para quem tem fome. E todos cadastrados, né? Você tem um cadastro de todos pelo próprio governo tem. Mas o governo tem que se comprometer a, num período de uns 5 anos, Congresso Nacional e governo federal, a implementar uma política pública para que a cesta básica seja desnecessária e a gente pare de doar, a gente, sociedade civil, pare de doar, porque eles vão encontrar uma outra forma de se alimentar adequadamente. Aí entra a renda básica viável, que é um projeto contemporâneo, defendido pelas pessoas de todas as correntes ideológicas hoje. Você tem de Elon Musk a Eduardo Suplicy defendendo a renda básica para todas as pessoas, Suplicy por uma questão humanística, Elon Musk para preservar o mercado, fruto do risco da inteligência artificial vir a gerar um alto percentual de desemprego na sociedade. Então, eu desenvolvi na tese 2 projetos. Como a tese é muito grande e não tem sentido a pessoa ficar lendo muitos artigos, muitas informações que a princípio não são necessárias para entender a ideia, eu fiz 2 panfletos, O Fim da Fome no Brasil, para os empresários tocarem o projeto. Isso é para empresário liderar com a sociedade civil apoiando, e Renda Básica Viável para ir para o governo federal e o Congresso Nacional, que são livros muito pequenos, com menos de 100 páginas, que é uma leitura de 2 horas e meia. De 2 horas e meia. É lógico que quem quiser ler a tese tem os dados da tese dentro desses livros, ele aí vai buscar a tese no Google. Com as devidas referências, que eu inclusive fiquei com vontade da referência. Porque comecei a ler a fome, aí tem as citações, aí eu busco, como é reduzido, não tem a referência completa da página e tal, da paginação. E eu, de fato, quero ver a tese. Mas falando disso, e aí, Valtinho, você falando me abriu várias janelas, mas começando pelo básico, como é esse mapa da fome do Brasil? Quantas pessoas no Brasil e no mundo, proporcionalmente, têm uma lacuna grave, severa ou moderada em relação à questão da alimentação? Nós tínhamos em 2023 20,6 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar moderada e grave. Então, uns 10% da população. 9%, exatamente. Que é um absurdo para um país que está no ranking de maior produtor de alimentos em vários itens. Maior produtor de café, maior rebanho maior produtor de soja, maior rebanho de gado do mundo. Tipo assim, não tem o menor sentido o Brasil estar nessa situação. A gente porque a análise que eu fiz foi uma análise econômica. Falando assim de forma bem fria, e a FAO define isso. Você tem alguns motivos que faz um país ter uma grande quantidade de pessoas passando fome. O primeiro são os países que estão em guerra, né? Ou que sofrem alguma catástrofe natural.
Aí é inevitável que durante uma guerra e durante uma catástrofe natural, você tem a dificuldade de levar alimentos e de suprir aquela Faixa de região. Gaza, né? Faixa de Gaza. Por exemplo, né? É muito difícil você solucionar o problema Claro. da guerra, porque não é só dinheiro, né? Você Claro. tem que ter, até chegar com os alimentos lá. Claro. Até uma questão logística. É o que a gente podia chamar de uma fome natural. É. Natural gerada pelo Exatamente. ambiente. Pelo homem. Gerada pelo homem. A outra questão são os países muito pobres, que não produzem riqueza. Então, tem país que não produz alimentos o suficiente para a sua população e que precisa importar alimentos. E aquele país é pobre. Vamos pegar um exemplo. Cuba, por exemplo, é um país pobre, de economia frágil. Se precisa importar alimentos, eles não têm recursos. O governo não tem recursos, a população não tem recursos. Aí, por uma questão econômica, eu não estou dizendo que eles têm que ficar com fome, não, mas eu estou fazendo uma análise fria, econômica. Aí, para a população de Cuba se alimentar adequadamente, você precisa de ajuda externa. De quem? De outros países. É mais complexo. Você tem que mobilizar outros governos ou pessoas de outros países para resolverem um problema de Cuba, e eu podia citar vários outros países. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil é o terceiro caso da FAO, a terceira linha que a FAO define como locais onde tem muita fome. São países que têm alimentos, ou seja, produz alimentos. Nós produzimos 1,7 de volume de alimentos para todos estarmos alimentados. Então, se a gente exportasse 0,7, todos nós estaríamos nos alimentando e ainda seríamos os maiores exportadores do mundo. Aí a FAO diz o seguinte: o país tem alimento, só que tem uma distribuição de renda tão desequilibrada que parte da população tem dinheiro para comprar os alimentos, que está disponível ali, né? Está no campo, está no supermercado, está no comércio. Tem lá um alimento disponível. Só que parte da população não tem dinheiro por conta do desequilíbrio de renda para chegar no supermercado e comprar alimento. Esse é o caso mais grave. Eu diria que esse é mais desumano. Esse é mais desumano. Estou me referindo no aspecto da fome. Porque o cidadão que passa hoje na porta de um supermercado e não tem dinheiro para comprar alimentos, ele percebe claramente que o estoque existe, o produto existe, que pessoas estão entrando e estão comprando, que as outras crianças estão se alimentando, mas o filho dele não vai se alimentar. Então, essa situação é mais absurda do ponto de vista da economia. Ponto de vista da economia. Por quê? Porque, a princípio, nesse país, que tem uma posição ideal, produz muitos alimentos, tem o 8º a 10º PIB, tem o IDH mediano, tem um nível de renda também média, não tem conflitos, não participa de guerras. Não tem catástrofe natural. Não tem catástrofe natural. Não tem guerra civil. Aí o cidadão olha o seguinte: e por que eu estou passando fome? Por quê? Porque na distribuição de renda, aí entra o estudo do renda básica viável, que é por aí que eu tento resolver o problema da fome de forma definitiva. Se o problema do Brasil não é falta de alimentos, é distribuição de renda, a gente precisa atacar o índice de Gini. Qual é o dado econômico que define a desigualdade de renda? O índice de Gini. O índice de Gini é Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, eu disse, o caminho vai ser pelo índice de Gini. Porque se a gente resolver o problema do índice de Gini, a gente acaba com a fome no Brasil, acaba com a miséria no Brasil e aumenta o mercado, sempre pensando na posição empresarial também. Aumenta o consumo das famílias. Que é melhor para todo mundo. Que é melhor para todo mundo. O índice, o coeficiente de Gini 2024. Está aí no mapa, a gente vai colocar na tela, inclusive, o primeiro plano também, né? E mais vermelho, quem tem um índice de Gini pior. Né? Mais próximo do 1. E mais claro, quem tem o melhor, que é mais próximo do 0, que é um índice que vai de 0 a 1, né? Tá linkado também, chamado também de coeficiente de Gini, é um indicador que mensura a distribuição de renda em um território. Mas diga, você escolheu ele, esse marcador. Timboy Guedes, se a gente pegar os índices econômicos do Brasil,
o índice de desigualdade de renda, o índice de Gini, é o pior de todos. Os outros são todos medianos, né? Exceto na produção de alimentos, que aí nós somos campeões. Mas todos médios, como eu falei. O índice de Gini de 2023, que foi o que serviu de base para a tese de doutorado, né? Porque eu estava escrevendo isso em 2024, eu usei o dado de 2023. O Brasil tinha o 15º pior índice de Gini do mundo. 15º pior, ao lado do Congo. Do nosso lado, um pouco para mais, um pouco para... Só países africanos. Nosso índice de Gini não é igual ao da Bolívia, não. No dia que a gente chegar no índice de Gini da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, nós vamos comemorar. Os nossos vizinhos são países africanos. De 2023, eu aí fazendo minha tese, escrevendo, com os dados de 2023. Quando eu estava concluindo a tese, saiu eu concluí agora em junho de 2025, saiu o dado de 2024. Nós caímos da 15ª pior posição para a 6ª pior posição. Piorou. Eu vi que esse dado que você colocou aí é o de 2024, exatamente isso. Ali no canto do Banco Mundial. Mas publicado em 2025, mas vai até 2024. Isso. O que acontece? O Brasil está aí. São 6 países, os 6 piores do mundo. África do Sul, Venezuela, né? Exatamente. Brasil. Um desastre. E aí, o que foi que eu imaginei? Sempre na visão empresarial. Toda empresa, todo negócio e o Estado tem que ter metas para cumprir. Nós temos metas. O Brasil tem muitas políticas públicas positivas. Exemplo, tem a meta da inflação. O Banco Central define a meta da inflação. Vamos supor, 3,5% ao ano, com a margem de 1,5% para mais e 1,5% para menos. Isso é uma política pública extremamente importante para o país, porque a gente não quer que volte a hiperinflação, que quem é da minha geração e mais velho do que eu, viveu isso na pele. Eu lembro, eu sou uns 10 anos mais novo, eu lembro. Você chegou a pegar o final, Peguei o final, o rescaldo. Para você ter ideia do que ele está falando, são 4 dígitos de inflação. 4 Não, era marcando, era você ia no mercado, sempre tinha um funcionário marcando o preço. Com aquelas etiquetinhas que ia colando. 2.000%. Não, era loucura, era loucura. Quem não viveu, Cecília, não entende. 2.000%. Quem não viveu não entende o que a gente passou. Exatamente. E aí, por conta desse sofrimento que o povo brasileiro conviveu por muitos anos, que a gente herdou dos governos militares. Sim. Esse discurso de que o governo militar foi muito bom, a herança inflacionária veio deles. Quem resolveu foi o presidente Itamar, Fernando Henrique Cardoso, e se criou recentemente uma política pública do Banco Central independente que define a meta da inflação, e a taxa Selic sobe e desce para que o Brasil sempre mantenha a inflação dentro daquela faixa que é a meta da inflação. Perfeito. Por que não? Volta, Alessandro. Volta. Não, a Selic é aqui. A Selic está por aqui. Não, eu que fiz o negócio. Está antes, Tá antes. Você está tumultuando o discurso. Você tem que comprar um iPhone para poder passar os slides. Fica de Samsung. Aí, muito bom. Aí eu pensei, se nós temos meta para inflação, por que não criar uma meta para o pior indicador econômico e social brasileiro, que é o índice de Gini? Para a gente tirar o Brasil desse cenário trágico de 6º pior do mundo, e quando eu fiz o estudo em 2023, 15º pior do mundo, nós temos que criar uma meta, porque imagina uma lista com 200 países, lá no PNUD da ONU, fornecido pela ONU. O Brasil está lá no final. O que é que o Brasil precisa? Ir subindo de posição de forma lenta e gradual. E subindo de posição para atingir um dia. Aí vocês podem me perguntar, você colocou o Brasil em que posição? Botou o 10º país? Lógico que não. Esse estudo não é utópico. Eu coloquei o Brasil na última meta que eu criei. Eu saí criando metas de 2 em 2 anos. A última meta que eu criei foi o Brasil estar no meio da tabela do índice de Gini. Nós não estamos no meio da tabela do IDH, mais ou menos. Sim. Nós não estamos no meio da tabela na distribuição de renda.
Vamos pegar o índice de Gini e sair das últimas colocações e colocar o Brasil no meio da tabela. Qual país está no meio da tabela do índice de Gini, dados de 2023? A Gâmbia. Então, a última meta que eu Você criei... sabe onde é a Gâmbia? Sei no continente africano. Agora, apontar o dedo ali e dizer eu vou pagar de Trump, não vou fazer isso Eu jamais. também não sabia, mas como comecei a fazer o estudo, aí eu dei um Google e fiquei Achou sabendo onde agora. é, achei. Bom, O que acontece? Eu criei uma meta para daqui a 15 anos, em 2040, o Brasil ter o índice de Gini da Gâmbia. E se a gente conseguir essa posição, ficar numa posição intermediária no índice de Gini do mundo, outras pessoas em outros estudos vão aí buscar uma posição ideal, que é estar do lado de uma Espanha, de um Portugal, do Claro, Chile, claro. de outros países. Então, para cumprir essa meta, que seria definida pelo Congresso, eu sugiro algumas metas, mas quem tem que definir é o Congresso Nacional. Para cumprir essa meta, eu criei uma política pública de redistribuição de renda. Veja só, se você tem um grupo com muitos recursos, um grupo pequeno com muitos recursos, e os pobres e a classe média sem recursos, porque o caso do Brasil é grave, porque a classe média também não tem recursos. Porque se você for para os Estados Unidos, por que o índice de Gini dos países da Europa e dos Estados Unidos ele é equilibrado? Porque você tem uma classe média forte consumindo. No Brasil, não. No Brasil, quando você pega os dados do IBGE e coloca 3 salários mínimos, que é uma renda familiar de 3 salários mínimos, você vê que vai a grande maioria da população brasileira. Então, nós não temos classe média consumindo, o que é ruim para a atividade empresarial. E aí, o que é que a gente precisa? A gente precisa criar uma política pública para tirar recursos dos mais ricos, dos muito mais ricos, e distribuir para os pobres, que aí elimina a fome, e para a classe média, para aumentar o consumo, para gerar riqueza e colaborar com quem, no final da história? Com a própria classe, com a elite Agora, econômica. Com a elite econômica. Claro. Porque... desculpa, agora isso está me lembrando sempre aquela frase voltando ao tempo da ditadura que a gente falou há pouco tempo, da ditadura militar, que era primeiro a gente cresce o bolo e depois a gente divide. Hoje estamos no governo de Lula 3 e aí o índice de Gini ainda é baixo. A gente cresce o bolo e nunca divide esse bolo. Essa é uma pergunta que volta. Por que não? O que é que falta para a gente dividir esse bolo? Já que passamos até por 4 governos de PT. É isso que eu te dando, tem que dividir. O bolo Não, já mas tem. é como dividir o bolo, porque isso é até os militares falavam, não, primeiro cresce o bolo, depois divide. Nunca dividiu. Aí a gente passou por vários governos do PT, teve o Bolsa Família, que foi um problema de transferência de renda condicionada, que é um tema que eu também quero abordar, Isso. porque qual é a diferença entre a transferência de renda condicionada e a renda viável, a renda básica viável, mas eu queria ficar antes no por que a gente não consegue transferir esse recurso? Se tem as políticas as políticas sociais, que aí, inclusive, são demonizadas por lados, setores da sociedade, né? Como se fosse uma coisa de comunista e afins. Essa sua pergunta foi muito boa, que eu vou falar em uma questão que muita gente... Quando eu disse que o Brasil saiu da 15ª posição, da 15ª pior posição em 2023 e passou, como vocês mostraram aqui, para a 6ª pior posição em 2024, foi no governo Lula. Então, o índice de Gini, a posição do Brasil do índice de Gini mundial piorou no governo de Lula. Sim. Agora, com essa taxa de juros que vocês mostraram Vamos aí, voltar para ela aqui. é inevitável que crie um desequilíbrio e que concentre mais recursos nas mãos dos ricos. É razoável uma taxa dessa, Valtinho? 15% ao ano? Eu acho que é alta. Vários atores do governo, inclusive, dizem que é alta. O próprio ministro Haddad está reclamando, mas foi ele quem indicou o Galípolo e a maioria dos diretores. Mas eu não entrei diretamente nesse estudo. Eu criei uma política pública que resolve o problema da desigualdade de renda, independente da taxa de juros que eles coloquem. Por quê? Eu criei 2 instrumentos. A alíquota da renda básica, que é um imposto sobre a movimentação financeira.
a antiga CPMF CPMF. volta, o dinheiro movimenta na conta das pessoas e vai para um caixa. Qual é a diferença? Na CPMF, esse dinheiro ia para o caixa do governo. Era mais um imposto na conta do brasileiro. E eu sou radicalmente contra se aumentar imposto no Brasil. Esses recursos arrecadados pela alíquota da renda básica, como o próprio nome diz, vai para a renda básica. Vai para uma conta da população brasileira, fiscalizada pela sociedade civil, e na medida que os recursos entrem nessa conta por conta da alíquota descontada na movimentação financeira, esses recursos do povo brasileiro vai ser distribuído para a própria população brasileira via renda básica. Então, o que é que acontece? A renda básica, só esclarecendo, é você distribuir o mesmo benefício para todo mundo. Então, todas as pessoas, todos nós, 213 milhões de habitantes, receberíamos todo mês o mesmo benefício. O milionário vai receber o benefício? Vai. O cidadão que está no Bolsa Família vai receber o benefício? Também vai. Todo mundo vai receber. Só que, na captação, a gente faz a redistribuição de renda. Porque na captação, com a mesma alíquota cobrando todo mundo, O milionário paga muito mais. o milionário paga em valor nominal muito mais do que a classe média e do que o pobre, joga nessa conta do povo brasileiro e quando distribui, o pobre e a classe média vai pagar a alíquota da renda básica? Vai. Só que o que ele vai receber de renda Muito maior. básica vai ser muito maior. E aí você pergunta, e qual vai ser esse percentual da alíquota? Qual vai ser esse percentual? Esse percentual da alíquota é variável, igual a Selic. Por quê? Porque nós definimos uma meta. Em 2040, nós queremos estar na posição da Gâmbia. Vamos supor que a meta seja essa que eu botei no estudo. 2040, nós queremos estar com o índice de Gini da Gâmbia. Vai se fazer um cálculo matemático no Ministério da Fazenda para dizer, para daqui a 15 anos a gente estar com o índice de Gini de Gâmbia, nós precisamos tirar tantos bilhões de reais dos ricos e passar para a classe média e para os pobres. E para tirar esse volume de recursos, nós precisamos que a alíquota seja de tantos por cento. E vai se definir uma alíquota. E as pessoas vão seguir tocando a vida, movimentando recursos, pagando a ARB, a alíquota da renda básica, e recebendo a renda básica. E você vai ver, na medida que ocorrer esse projeto de redistribuição de renda, essa política pública de redistribuição de renda, você vai ver o índice de Gini a cada ano que a ONU divulgar, melhorando de posição. Na velocidade que está melhorando, vai chegar em 2040 na posição da Gâmbia? Não, não vai. Aumenta o percentual. Não, vai chegar. Está tudo sob controle. Mantém um percentual. E até não, está distribuindo muitos recursos. Está melhor do que a meta. Diminui o percentual. A alíquota ela é variável. Então, qual foi a ideia que eu pensei? Se a gente pegar o índice de Gini do Brasil e colocar no meio da média mundial, aí eu vou lhe responder. Se o Banco Central independente pegar a taxa Selic e colocar muito alta, não tem problema não. A gente aumenta. Automaticamente vai aumentar a alíquota da renda básica, porque a gente tem um objetivo de atingir a meta. E o rico vai receber lá taxas de juros altíssimas, porque ele tem dinheiro aplicado no sistema financeiro bancário, mas no final do mês vai entrar uma alíquota e vai transferir parte do que ele ganhou de aplicação financeira para a classe média e para os pobres. Então, o que não pode é a gente ter um país que tem meta para rico. Tem meta para rico. O Copom, ele controla a taxa de juros, beneficiando, toda vez que sobe, beneficia quem tem mais recursos. Claro, quem tem recurso no Quem banco. tem recursos. Então, nós precisamos criar, nós, cidadãos, que não somos do mercado financeiro e que queremos viver num país justo e equilibrado, medianamente equilibrado,
A meta é atingir Gâmbia em 2040. Ninguém pode... Eu aceito até uma crítica de dizer o seguinte, você é muito conservador. Esse estudo que você fez não tem o menor sentido. Como é que você bota a Gâmbia em 2040? Eu preferi fazer um estudo conservador e ser criticado. E viável. Por isso que é renda básica viável. Claro. Não é renda básica universal. Não é universal e utópica. É viável. E aí o que acontece nós vamos ter uma política pública que vai garantir sempre um equilíbrio entre os ricos, os pobres e a classe média. Eu sempre incluo a classe média, porque quando você cita, vai descontar um dinheiro da minha conta e eu vou ficar no prejuízo. Pra vocês terem ideia, o dado per capita é aproximadamente 6 mil reais. Vou arredondar para menos. É quase 7 mil reais. Então, uma família com 3 pessoas, se ela ganha menos de 18 mil reais de renda familiar, ela vai ter lucro com esse processo, com uma alíquota muito baixa. Eu fiz o cálculo simulando a última alíquota da CPMF por 0,38, mas nem precisa ser essa alíquota. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: uma família que ganha, 3 pessoas que ganham 18 mil reais no Brasil, é classe A. É classe A. É classe A. Então, a classe média também vai se beneficiar. E a classe pobre muito mais, lógico, porque vai pagar muito pouco de alíquota da renda básica e vai receber a renda básica, a diferença vai ser maior. Mas nós precisamos de política pública para a classe média e para os pobres. E esse projeto, pelos cálculos que eu fiz e com meus professores orientadores, né, 2 economistas na banca, 3, né, o senador Eduardo Suplicy também participou da banca e é economista, formado em Michigan. Esse projeto, a renda básica viável, atende financeiramente a mais de 90% dos brasileiros. A mais de 90%, ou seja, mais de 90% dos brasileiros teriam um ganho financeiro todo mês com a renda básica. Esse é um programa de transferência de renda realmente muito interessante, Valtinho, e que essa sacada de não estar sob a tutela do governo, aí eu acho que esse talvez, do ponto de vista operacional, seja a grande dificuldade, talvez, de se implementar. Olha, essa sociedade civil aqui, através dessas pessoas, vão ter essa tutela desse dinheiro, e isso precisaria ser muito organizado. Mas aí você põe por terra a perspectiva do aumento do imposto para o governo administrar, você põe por terra a perspectiva de que o governo que está aí de esquerda é um governo corrupto, é um governo do PT, é um governo que não precisa inchar mais, mas você resolve o problema da renda. E mais ainda, quando você faz esse tipo de CPMF, é porque a CPMF ficou manchada em função da experiência que tivemos. Mas quando você faz isso, por exemplo, a gente poderia tributar no sentido de ser um tributo, não no sentido de imposto para o governo, mas para fazer a renda básica viável, é toda essa receita que a gente não consegue captar do pequeno comerciante informal, do tráfico de drogas, do crime. Quando foi criada... Tudo que você pagar via Pix ou qualquer transação bancária e você tivesse 0,1, 0,2, 0,3, que de verdade, assim, se a pessoa tiver pouca movimentação financeira, isso não vai ser nada, não é nada. E ele recebe a renda básica no valor maior depois. E você consegue monitorar, ainda mais nesse cenário hoje que tem pouco dinheiro circulando. Então, assim, eu acho que seria de fato uma grande solução. E concordo com você de Gâmbia, mas eu já estou aqui pensando em outros países mais ali. O ideal é que fosse outra coisa mais para cima, né? Porque... A dificuldade aí que eu vejo é que a CPMF foi a Dib Jatene que criou. Foi. O problema da CPMF, eu acho que é o mesmo que cabe à Prefeitura de Salvador hoje, que estão querendo tirar do local onde está. É o termo provisório, é o P ali. Como ela ficou muito tempo, o pessoal ficou, não, é provisório, é permanente. Então, esse para mim seria um calcanhar de Aquiles. A imagem de você tributar e voltar essa sombra. O PT tentou reeditar a CPMF, que era um bom tributo. Mas eu acho era uma boa ideia. Mas esse não é um imposto. Não é um porque imposto. Como o dinheiro não vai para o caixa do governo, o não dinheiro vai para uma conta. E que a conta pode ser fiscalização do governo federal, do Congresso Nacional, da sociedade civil.
ou seja, cria um sistema de A própria fiscalização. Receita Federal, A própria que Receita consegue Federal, identificar tudo, tem os melhores sistemas de informação do mundo. exatamente, fazer e isso. pode botar empresas de auditorias privadas, Price, ou seja, é uma conta da população brasileira. Essa é a grande questão. A gente vai fazer uma movimentação e o dinheiro o governo não toca nesse dinheiro. O dinheiro sai mais dos ricos e menos dos pobres, mas todos colaboram. Aí é que eu acho. Entra num caixa e distribui igual. Aí é que eu acho que a gente teria a grande dificuldade de se aprovar isso. Se não fosse um negócio do governo, assim, não indo para o governo, mas vai precisar do governo para tornar compulsória para todo mundo pagar. O Congresso Nacional O Congresso tem que aprovar, Nacional teria que aprovar e e o transformar governo isso. também tem que apoiar, Isso, não até vai para pra ter mim. voto. A grande questão é que a gente tem esse Congresso Nacional aparelhado, que tem um imposto sobre grande fortuna que está lá desde 1988, quando o Constituinte fez, o artigo 153, inciso 7, até hoje não tem o imposto. É uma lei complementar simples que precisa ser aprovada. Até hoje não foi aprovada. Precisa ser estabelecido o que é grande fortuna, qual seria a periodicidade de apuração desse imposto e a alíquota. É só isso que precisa fazer para cobrar. Por exemplo, o sujeito que tem aí um patrimônio líquido, vamos lá, 100 milhões, 200 milhões de reais, não dá para colocar 1%? Mas agora eu vou pagar... Se ele tiver o 15%, só para concluir, se ele tiver o 15% de juros aqui que ele recebe, isso é cócegas para ele no Brasil. Então, não faz diferença nenhuma se ele for pagar 2% ao ano de uma fortuna, se ele recebe 15%. Valtinho trouxe um dado extremamente interessante. Se você tiver 125 mil reais, Sim, que não é muito dinheiro, se você tiver 125 mil reais para colocar no banco, com esses 15% de juros, você tem a mesma renda, só que sem trabalhar, de uma família com 3 pessoas que recebeu o Bolsa Família. e que o Estado está te dando. Porque E que é essa o Banco turma, Central está regulando, não, o Estado e que é essa turma que reclama do Bolsa Exatamente. Família, né? É. Então, faz sentido essa reclamação das pessoas que dizem que o Bolsa Família é uma fábrica de preguiçoso, vai deixar as pessoas sem querer fazer nada. A realidade é essa? A pessoa se contenta com isso? Não, a realidade não é essa, mas a renda básica ela é positiva numa questão em relação ao Bolsa Família. O Bolsa Família, ele tem uma questão. O cidadão, quando consegue um emprego, ele perde o Bolsa Família. Então ele está, vamos supor, recebendo ali 600, 700, a média do Brasil hoje é R$705 do Bolsa Família. Ele está recebendo 705. Que gera uma série de consequências. Quando ele recebe os R$1.500 do salário mínimo, ele perde os 600. Então, se ele sair e arranjar um emprego com carteira assinada, CLT, o ganho dele de renda no emprego não é de 1.500. É de 1.500 menos 600. No renda básica não tem isso. E aí o senador Suplicy é brilhante. Ele diz que a renda básica está correta. Ele diz que a renda básica incentiva o trabalho. Porque você, vamos supor que receba, vou botar a renda básica com o mesmo valor, mas não é o caso. O valor da renda básica, do estudo Renda Básica Viável, vai ser calculado a depender da meta do índice de Gini e do percentual da alíquota. Mas vamos supor que a gente crie uma renda básica de R$200 per capita, que numa família com 3 pessoas seja R$600. Se a pessoa sair para trabalhar e conseguir um emprego de R$20 mil, ela vai continuar recebendo os 200. Se a pessoa ganhar na loteria esportiva, na Mega Sena agora, né? Ela vai continuar recebendo os 200, porque a renda básica é para todo mundo, do milionário ao pobre. Então, o que é que se quer? Exatamente que o cidadão queira ganhar mais dinheiro, tenha interesse em aumentar a renda familiar. E aí a política pública da renda básica diz o seguinte, meu amigo, pode trabalhar, que eu vou continuar depositando os R$200 na sua conta. Então, o que ele gerar de riqueza para a família dele trabalhando é adicional. Aí o que é que acontece? A renda básica, conceitualmente, ela é melhor do que o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família faz de fato que a pessoa pense, eu estou indo trabalhar, mas meu ganho é só de 700. Não, e acontece na prática, lá em Prado Forte. E acontece na prática. Uma funcionária certa feita que a gente ia contratar, ela faz, olha, eu quero, mas não quero assinar a carteira. Isso acontece por quê? Porque eu vou perder o benefício. Ela não consegue fazer essa acumulação do benefício com o salário. E aí, cruzando com o dado de que o salário mínimo é baixo, porque se o salário mínimo fosse alto, a pessoa escolheria, olha, eu vou ganhar 6 mil reais, 7 mil reais de salário mínimo, tá tudo beleza, vou largar o bolsa, os R$700 para lá.
Mas não é essa a realidade, é um salário mínimo baixo. É difícil, é baixo. impossível você viver Mas com R$ 1.500. É assim, um negócio assim. é muito. Todas as pessoas que eu conheço que ganham salário mínimo fazem outras coisas para poder sobreviver. Fazem bico. Não tem como viver, sustentar uma família com R$ 1.500. Não tem. Mas o Bolsa Família começa lá no governo FHC, que era chamada transferência de renda condicionada. Ele impõe condicionantes para a pessoa receber. Era Bolsa Então você Escola, né? botar. Não, era Bolsa Escola, a pessoa tem que estar Escola. vacinada, tem que frequentar a escola. Ele, eu não sei se ele chegou aqui, ele fala nesse daqui, dos condicionantes, tem observância dos critérios condicionantes para o recebimento. Como a vacina que eu falei, embora eu sei que tem muita gente que seria contra a vacina, mas essas condicionantes são positivas dos Bolsas São Famílias. muito bom, eram boas. Isso é uma condicionante importante. Eu entendo que quando você tem essa questão do assinar carteira, seria muito ruim. Da pessoa, o cara falar, porra, eu vou perder meu Bolsa Família se eu pegar. Só pegaria um trabalho, sendo ele um bico, para chamar mais Exato. na linguagem popular. Mas aí só para não ficar parecendo que a gente está criticando Bolsa Família, a política de implantação do Bolsa Família foi muito importante. Claro. Porque reduziu muito a pobreza e a Claro. miséria e a fome no Brasil. Só que a gente vê que tem que dar um passo à frente. Faz parte da política pública, Não, você vai aprimorando. E é pequeno, eu acho. Acho que no livro você fala, acho que não dá 1 bilhão. Dá 1 bilhão. Não, É esse é 900 impressionante. milhões. Eu peguei no orçamento público a rubrica proteção social. Tudo que o Estado brasileiro gasta de proteção social. O Bolsa Família é 9,5% do item de proteção social. É 1,6% do PIB. Aí eu fui ver onde é que está, então, que se gasta o dinheiro com proteção social. Com as aposentadorias. Quase 60% do dinheiro com proteção social são as aposentadorias. Aí a gente pergunta, as aposentadorias vão para os pobres, para proteção social, como a gente imagina, tipo assim, a pessoa está ali passando necessidade, eu estou lhe protegendo? Não. A gente sabe que tem aposentadorias extremamente altas no Brasil e é um desequilíbrio muito grande, né? Ou seja, o item do governo de proteção social, no item do governo, está no livro, no item do governo, na rubrica lá, proteção social, a maior parte dos recursos vão para os ricos. É inacreditável. Tem os militares, eu li... A aposentadoria dos militares, a aposentadoria dos funcionários públicos, e lógico, tem também as aposentadorias de um salário mínimo, mas são em quantidade são muitas, mas os valores... Então, o Bolsa Família, do item proteção social, é pequenininho, que de fato são os pobres, que mereciam mais proteção social. Agora, imagina, você tem uma rubrica no orçamento público que chama proteção social. Nessa, o cidadão que chega de fora diz o seguinte, aqui eu vou encontrar dinheiro direcionado para os pobres. Não tá. Se nessa, que chama proteção social, não está, não adianta nem olhar as outras. Porque nas outras não teria por que estar. Não teria por que estar. Que aí você tem financiamento para empresário via BNDES, aí você tem pagamento de juros, aí você tem outras coisas que não são direcionadas para os pobres. Que o gasto é muito maior, né? O gasto é muito maior. Renúncia fiscal. Sim. O orçamento público ele é mal distribuído. Veja só, a gente não chegou em 2024 ao 6º pior índice Gini de graça sem o Estado colaborar. Sim. Porque, veja só, você diz o seguinte, mas os empresários ganham muito dinheiro e pagam pouco. Mas o salário mínimo foi definido pelo governo. Os impostos foram definidos pelo governo. Esse orçamento de proteção social foi definido pelo Congresso Nacional. Tudo em base de lei aprovada pelo Congresso Nacional. A gente chegou no 6º pior índice de Gini do mundo com a sociedade endossando e o Estado, Congresso Nacional, governos, prefeituras, operando. O resultado é trágico. E a gente precisa criar uma política pública. Se não criar meta, não sai desse buraco. Precisa criar metas, e foi aí que eu criei a meta do índice de Gini, e ir caminhando ano após ano para a gente chegar num ambiente civilizado. E encarar a solução do problema como uma solução empresarial mesmo, né? Exatamente. Com meta, com recurso, de onde vai tirar, o que vai fazer, qual a diferença do plano anterior que não deu certo, que é exatamente essa verdadeira renda universal, que eu nunca tinha escutado falar. Essa ideia original é sua? Não. A ideia original é de Thomas Paine,
ele teve lá um inglês que viu de perto, essa sua pergunta foi muito boa, que viu de perto a Revolução Francesa. Ele foi convidado para escrever com outros intelectuais a nova Constituição Francesa. E ele fez um panfleto, que é um espetáculo, chama Justiça Agrária, porque na época a base de riqueza estava no campo, né? Ele criou a seguinte teoria. Ele disse o seguinte: todos nós somos donos da terra. Pensa numa época que não tinha indústria, era um mundo agrário. Todos nós somos donos da terra, do sol, do solo, da riqueza. Mas existem escrituras que dão o direito de pessoas explorarem as terras. Tem um fazendeiro que é dono de uma terra, tem um outro que é dono da outra terra, e ele, como bom liberal, admirador de Adam Smith, a ideia da renda básica ela parte de um pensamento de direita, e é um projeto de direita. Ele pensou o seguinte: se todos nós somos donos, nós habitantes do planeta Terra, somos donos da terra, de cota da terra, de cota do sol, de cota da riqueza natural, e nós estamos cedendo esse espaço para pessoas explorarem a terra, nós temos que receber uma cota à parte dessa riqueza. Então, todos nós temos que receber, fruto da riqueza produzida no planeta, uma cota à parte. Porque somos donos do planeta Terra. Claro. Minha fração ideal está lá, né? Agora, tem um cidadão que tem a escritura para explorar a terra. Joia, ele vai ficar com a cota maior. Porque ele vai explorar e vai dar só um pedaço pequeno para a gente da riqueza que ele vai gerar. E aí o Thomas Paine fechava muito bem o raciocínio. Ele dizia que ele estava lá vivendo a Revolução Francesa. E ele dizia o seguinte: eu tive essa ideia para outros governos consigam sobreviver sem que a miséria e a fome matem pessoas dos governos. Ele disse: quem tem que querer isso são os governos, são os governantes. Porque senão nós vamos viver num mundo em constantes revoltas por conta da fome e da miséria. Então, se a população de um país e de uma região ela está alimentada, se ela mora bem, se ela tem investimento, se ela tem uma vida minimamente saudável e equilibrada, você não vai ter Revolução Francesa, você não vai ter golpe, você não vai ter revolta social, não vai ter conflito. Não vai ter conflito. Então, o pensamento era esse. Isso caminhou, né? E agora, o que é que nós temos hoje, no cenário da renda básica hoje? Nós temos os grandes empresários defendendo a renda básica, Elon Musk, Zuckerberg e vários outros, dizendo o seguinte: a inteligência artificial, os investidores em empresas de inteligência artificial. Então, quem está falando isso não é a academia. São os investidores, são os empresários que estão investindo em inteligência artificial. Eles estão dizendo o seguinte: vai gerar muito desemprego em 10, 20 anos. E amanhã, né? 10 anos é amanhã. Para a política pública tem que ser implementada logo. Eles estão dizendo: vai gerar muito desemprego. Para não ter revolta, os humanistas estão dizendo: Suplicy, Philippe Van Persie, precisa implementar a renda básica. E os empresários estão dizendo: para manter o mercado, o sistema capitalista nosso, que depende de consumo, precisa distribuir dinheiro. Aí os empresários, os maiores empresários globais estão dizendo o seguinte: implementa a renda básica. Porque o nosso sistema capitalista, ele depende de consumo. Se a gente parar de consumir, a gente viu na pandemia. Sim, uma tragédia, né? Foi bom você falar isso, porque eu já vi Elon Musk falando, ele não falou de renda básica. Ele falou, na visão dele, eu fiquei sem entender, de que a inteligência artificial iria resolver o problema da humanidade, porque as pessoas iam ter tempo para fazer aquilo que elas queriam fazer. Agora, não estava associado com essa perspectiva da renda básica. Se de fato isso acontecer, aí faz total sentido. Né? A inteligência artificial está fazendo um trabalho braçal lá, eu estou com minha renda básica garantida, eu vou me dedicar à academia, a uma atividade laboral
que eu goste, que seja aprazível, que seja. Isso Ao faz todo surf. sentido. Sim. Ao surf, não dá Ao para viver de tênis. surf. O Não, surf não, seria mas uma você não distração. precisaria, entendeu? O que a É, renda básica fala é Eu que não precisaria, mas assim, eu me ocuparia com uma coisa em função de uma predileção, de uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito da academia, eu gostaria de ser um professor de filosofia, um professor de teoria do direito, dedicado exclusivamente Sim. a isso. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas. Sim. Então, se tem uma renda básica, e você pode focar, de repente isso pode ser uma solução, se for de fato universal. E aí eu acho que vai ser um grande quebra de paradigma conseguir convencer essa turma daqui, ó. O homem mais rico da França, Dom Louis Vuitton, critica o imposto a bilionários. Então, essa turma, o efeito de Gerard Depardieu, que fez com que ele tirasse o dinheiro da França e colocasse... Na Bélgica, eu acho. Foi na Rússia, né? Na Rússia. E essa turma vai ser um trabalho de catequese difícil. Assim, ou essa turma, e aí eu acho que é a grande possibilidade de dar certo, ou essa turma vê que o próprio umbigo, o próprio negócio pode ser prejudicado. Exatamente. Aí eu assumo, que era o que John Rawls falava na ideia de justiça. Sim. Né? Olha, a gente precisa de equidade, porque a equidade vai ser bom para você mesmo. Não é para ele que está recebendo, porque não. É porque se não houver a equidade, né, você tem que matar a cobra com o próprio veneno. Senão não funciona. Um adendo aqui, a gente está falando no privado. O Marx não queria ele queria que tivesse a revolução para chegar ao poder pela revolução. Então ele não queria essa pacificação por renda, distribuição de renda. Ele queria não, ele queria a revolução. Exatamente. O Thomas Paine era um reformista. Ele queria que o Estado criasse políticas públicas para as pessoas se acalmarem, viverem em paz e ir aos poucos melhorando a vida de todos. O Marx não, é um revolucionário. Então, a extrema esquerda mundial, os pesquisadores, os acadêmicos da extrema esquerda, eles são contra a renda básica. Os pesquisadores de esquerda são a favor, porque os da extrema esquerda, eles preferem esticar a corda o máximo que puder, exatamente para ter a virada de mesa. Mas a gente sabe que, na minha opinião, na minha opinião, a gente tem que ir reformando o Estado, Sim. Sempre melhorando, evitando grandes conflitos sociais. Valtinho, eu tenho uma pergunta para o Valtinho. Como é que você está de tempo agora? O tempo que você quiser. Tá de boa, tá tranquilo? Eu quero fazer o seguinte, tem muita coisa para eu perguntar para Valtinho. Eu acho que dá para a gente fazer, pela primeira vez, o 15º e o 16º com ele, de maneira que vamos para o 16º semana que vem? Agora, com o Valtinho, parte 2? Se ele topar, eu acho excelente. Então, bora. Olha, então você que está assistindo nosso programa, semana que vem a gente continua esse bate-papo. Não perca, se você gostou aqui, com Walter Barreto, porque tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar de política, vamos falar ainda da renda básica, tem várias coisas interessantes para a gente fazer. Então, semana que vem a gente se vê.